Orem por isso. Muito bem, muito bem. João Renato, né? Pode soltar a tela aí. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios. E já convido você a abrir no capítulo 5, versículo 16, já explicando que, na verdade, versículo 15, né? Capítulo 5, verso 15. Já explicando por que eu estou considerando essa uma longa passagem, embora essa seja a segunda parte da mensagem de 4 mensagens aqui nas quintas-feiras. Ao ler esse texto, você vai entender que Paulo está chegando agora, a partir do capítulo 4 dessa carta, na parte prática da sua carta, das suas exortações. Efésios é dividido em 2 partes, 1 a 3, parte teórica, 4 a 6, parte prática. Sem querer chateá-los com português, mas 1 a 3 proliferam os indicativos, são os ensinamentos. 1 a 3, os indicativos. 4 a 6, os imperativos. São as ordens práticas. Quando nós entendemos e recebemos de Deus esse imperativo, que, ao meu ver, é o centro de todos os imperativos, é como se os outros todos estivessem apontando para ele, que está justamente no versículo 18, deixem-se encher do Espírito. Ou, em algumas versões mais clássicas aí, enchei-vos do Espírito. E aí a pergunta que não quer calar é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que significa que nós temos que buscar o Espírito Santo até nos enchermos por completo, e daí então seremos tomados por uma nova perspectiva de tudo e seremos como Deus e estaremos a ponto de sermos arrebatados, né? Como Moisés, Enoque, Elias e o próprio Jesus? Não. O ser cheio do Espírito Santo significa ter o governo, ou estar sob o governo do Espírito Santo. A ideia não é de um momento, de uma época, mas sim de algo processual, algo constante. Por isso que a melhor tradução é: deixem-se encher do Espírito, que a Nova Almeida Atualizada propõe, porque dá a ideia justamente desse processo passivo, deixem-se. Não se trata de algo que vem de você, mas de algo que vem do próprio Espírito Santo de Deus. E como uma foto que eu quero propor que tiremos juntos com o fundo seria essa ordem: deixem-se encher do Espírito. E as fotos, hoje nós vamos tirar a primeira foto, que é a foto sua enquanto casal, homem e mulher. O fundo, deixem-se encher do Espírito. A foto, homem, mulher. Na quinta-feira que vem, se Jesus não voltar antes, eu sempre gosto de falar isso, embora tenha gente que fica com medo, mas não é para ter medo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se ele não voltar, nós vamos tirar uma outra foto. Vai ser filhos e pais. Quais são as relações entre pais e filhos nesse fundo da foto, que é encham-se ou deixem-se encher do Espírito. Na outra quinta-feira, também, se Jesus não voltar,
nós vamos tirar uma foto sua com seus patrões, ou sua com seus empregados. E nós vamos ver aqui, quer você queira, quer não, talvez isso te dê alguns arrepios, mas nós vamos ver quais são as implicações de alguém que é cheio do Espírito Santo no seu relacionamento, no ambiente de trabalho, nas relações no trabalho. Então eu quero combinar isso com vocês. Eu quero propor isso a vocês. Na quinta-feira passada, se você assistir a mensagem no YouTube, você que não esteve, eu aconselho, eu falei sobre o geral, o que é viver sobre o Espírito Santo, o que é de fato ser tomado pelo Espírito Santo. E vimos, a partir do versículo 15, que como devemos viver, não como tolos, mas como sábios. Falei sobre a ideia de aproveitar bem o tempo, e a palavra aproveitar o tempo, remir o tempo, é uma palavra do contexto de contabilidade. É como se você estivesse contando bem, comprando o seu tempo. Falei acerca de procurar compreender qual é a vontade do Senhor, não sendo insensato, mas sendo sábio. Paulo vai escrever aos Colossenses de que em Jesus nós temos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Falei também aqui de que quando Paulo coloca a relação entre não se embriagar com o vinho e se encher do Espírito, ele está dizendo o seguinte: olha, o vinho produz devassidão, o vinho produz dissolução, o vinho produz contenda, o vinho entorpece as consciências, o vinho, ele faz com que a pessoa perca o sentido das coisas. Quando você se enche do Espírito, acontece justamente o contrário. Não há dissolução, há bênção. Não há confusão, há acordo. Então, o Espírito Santo esclarece as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. Como foi bom, alguns anos atrás, Helder estava comigo, não sei se ele vai se lembrar, na Assembleia de Deus, se não me engano, no Ministério Sul-Fluminense, lá da Verome. Fui convidado para uma escola bíblica e o tema era justamente esse, ser cheio do Espírito. Eu falei, que tempo, né? Um pastor batista, tradicional, falando aos nossos irmãos pentecostais sobre como ser cheio do Espírito Santo. Fui muito bem recebido ali pelos irmãos e foi um tempo riquíssimo, em que eu falei que ser cheio do Espírito Santo é refletir na família, no trabalho, na vida como um todo, que somos de fato homens e mulheres de Deus, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, isto é, precisa mudar a nossa comunicação, ao invés de falar impropérios, palavrões, palavras de baixo calão, eu vou falar o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Até mesmo quando eu bater o martelo no meu dedo, vou dizer, glória a Deus, aleluia. Cantando e louvando com o coração ao Senhor, a ideia de que a gente tem que cantar com o coração e não apenas com a técnica e não apenas pela letra fria, e dando sempre graças a Deus. Aí me lembrei do texto de 1 Tessalonicenses, lá no final, que vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai, em Jesus Cristo. Então, vamos bater a primeira foto. O fundo é esse. Sou crente, sou cheio do Espírito. A grande ideia desta passagem toda, João Renato, só para me ajudar aí, uma vida cheia do Espírito Santo transborda em santidade, graça
em todos os seus relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos são marcados. Então vamos agora, por que Paulo escolheu logo de cara homem e mulher? Porque é a base de tudo, amados. É a base de tudo. Por que há casais que se separam depois que os filhos crescem e saem de casa? Porque não investem na vida conjugal. A vida, amados, é correta. Tudo começa com o casal e tem que terminar com o casal. Vida conjugal merece investimento. Tá ok? E eu espero que você saia daqui hoje à noite animado, animada, encorajado, encorajada a valorizar a sua conjugalidade, a sua vida conjugal. Vamos lá. A partir do verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Ora, o Senhor, diga a Deus, me concentre. Você aqui em casa, mais ainda, né, com a dispersão em casa é maior. Fale comigo, Senhor. Mesmo você que é solteiro, vai ser abençoado nesta noite. São princípios básicos, centrais da palavra de Deus. Fala, Deus, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Acho que você vai ter que dar 2 cliques aí, João Renato, para essa foto. Não, mais um. Vamos tirar essa foto no casamento. Eu estou lendo um livro muito interessante de Russell Moore sobre o casamento na perspectiva da cruz. E ele tem um estilo muito interessante, ele é mestre, professor de seminário, pastor, batista, americano, uma família grande, ele tem 5 filhos, sendo que metade adotada, não sei metade, parece que 2 são adotados e 3 naturais. E ele tem lançado assim alguns insights muito interessantes. No capítulo que eu li desses dias, ele fala do significado do pastor que está celebrando o casamento. Lembra aí do seu casamento? E se o pastor fez, quando no ato do casamento civil, fez aquela pergunta, se existe alguém aqui que tem alguma oposição à realização desse casamento
que fale agora ou se cale para sempre. Pode parecer apenas um formalismo, mas o Sr. Mó colocou uma coisa interessante. Ele falou que quando nós convidamos, os noivos convidam as pessoas para o casamento, elas não estão convidando apenas para que elas sejam assistentes do casamento, espectadores do casamento, mas para que de alguma forma elas sejam testemunhas. Num casamento cristão, as testemunhas reunidas são sinal de que a igreja está ali para considerar aquele casal responsável pelos seus votos diante de Deus. O casamento, Russell Moore vai estar acrescentando, não diz respeito, então, somente ao casal, mas ao Evangelho. E, por conseguinte, diz respeito à igreja inteira. Quando Paulo coloca numa carta a uma igreja orientações a respeito do casamento, e ele vai fazer também aos Colossenses no capítulo 3, ele está dizendo que o meu e o seu casamento é da conta de Deus. Primeiro plano. Nisso todo mundo acredita que vai concordar. Agora, a segunda implicação é que tem gente que tem dificuldades de assimilar. Mas o casamento é da conta da igreja. E que a igreja, de fato, precisa ser levada em consideração, uma vez que ela é a guardiã do Evangelho. Calvino vai dizer de que o púlpito de uma igreja é o trono onde Deus governa sobre a igreja e sobre o mundo. Em sendo verdade este argumento, e como eu creio que é, o relacionamento homem e mulher não se trata nesse texto apenas como algumas versões erroneamente colocam no cabeçalho, lembrando que os cabeçalhos não são inspirados, deveres domésticos. Não. O lar cristão, como diz a minha. Não. Esse texto é para ser lido corrido. Enchei-vos do Espírito. Falem entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais. Cantem louvo com o coração ao Senhor. Deem sempre graças a Deus por nosso Pai, em nome de Jesus. Sujeitem-se uns aos outros. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seus próprios maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Augusto Nicodemos, comentando nesse texto, vai dizer que o casamento, como expressão da vontade de Deus, desenrola-se em um contexto espiritual. Casamento não é uma questão puramente civil para os crentes. É algo espiritual. Não importa se você casou na igreja ou não. Se você se coloca diante de Deus como homem e mulher, e estão inclusive vivendo juntos, vocês têm as implicações espirituais de um casamento. Se podem ser abençoadoras no todo ou não, vai depender de cada contexto. Mas o casamento é de fato um ambiente espiritual. Augusto Nicodemos fala de que faríamos bem em nos perguntar se a maior parte dos nossos conflitos no casamento ou nas nossas atitudes para com cônjuge e filhos, na verdade, não seriam resultado da nossa falsa espiritualidade bíblica. Homem e mulher. Mulheres, esposas. Cada uma de vocês se sujeite. A tensão exposta em Gênesis 3:6, me parece que aqui é lançado de volta à tela. Sendo que
Em Gênesis 3,16 diz: o desejo da mulher será para com o seu marido e ele a governará. Por ocasião do pecado, em Gênesis 3, a mulher, por conta da sua rebeldia, terá que se submeter à tirania, ao governo do seu esposo. E ao longo da história, homens têm matado suas esposas, violentado suas esposas, restringido a liberdade delas em vários aspectos. Essa semana foi descoberto uma mulher mandou um recado por um bilhete jogando no quintal da vizinha: por favor, peça ajuda, o meu marido me prendeu aqui. Ela estava em cárcere privado há meses. Numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo. Aumentam-se os casos de abusos, de violências, muitas dessas violências acontecendo no próprio ambiente do lar. Esse texto, então, de Paulo aos Efésios, redime o texto de Gênesis 3,16. Por quê? Porque o texto fala: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, é o líder da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, é o líder, é a autoridade da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. E Paulo explica mais para que não pairasse dúvidas na cabeça de cada irmãzinha lá de Efésios. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. A ideia, amados e amadas, é de que a submissão da esposa é ao marido que a ama, não é um bicho-papão. O seu Shed vai entender de que submissão aqui é a ideia de apoio e encorajamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, grifem na sua Bíblia, como ao Senhor, como culto ao Senhor, em obediência ao Senhor. Pedro vai reforçar essa ideia também em 1 Pedro 3, 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte, pela postura de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ah, amados e amadas, como tem sido difícil para o entendimento do nosso tempo, das mulheres do nosso tempo, assimilarem o que seria essa submissão bíblica. Eu peço ajuda aqui a um discipulado que já há algum tempo tenho acesso, Dr. Larry Coy, um palestrante, pastor, discipulador americano, disse algo interessante no seu curso. Submissão não é um ato de subordinação em uma situação difícil, mas um profundo sentimento de confiança arraigado no coração da mulher com respeito à soberania de Deus na vida do marido. Isto resulta em uma atitude e em atos de obediência em relação ao marido, compreendendo os resultados finais da sua colaboração com Deus, segundo a escala de autoridade por ele estabelecida. Irá superar grandemente quaisquer perdas imediatas ou temporárias. Deixa eu trocar em miúdos aqui. Cabe à mulher exercer a sua subordinação ou a sua submissão, não como um ato de subordinação cega debaixo de um autoritarismo, mas em um exercício de profunda confiança em Deus, com respeito à sua soberania
na vida do marido, para que as decisões tomadas pelo marido compreendam uma colaboração com o próprio Deus, de sorte que a mulher lhe serve de apoio, de encorajamento, de ajuda, de suporte. Numa relação espiritual de um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, não vai haver lugar para qualquer outra expressão do que amor por parte do marido e respeito por parte da esposa. Por isso que a sessão final, essa sessão vai terminar, o versículo 33, encerrando a moldura, dizendo: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite, reverencie o seu marido. A esposa precisa entender, amados e amadas, sobretudo, em especial as nossas irmãs, de que há elementos e características do caráter da mulher cristã que a Bíblia deixa muito clara. Encorajo você a ouvir 1 Pedro 3, 3-6, em que Pedro disse: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, e que é precioso diante de Deus. E Pedro diz mais, minhas irmãs, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Paulo chega a orientar que as mulheres mais velhas, em Tito 2,4, ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Me parece, queridão e queridona, que nós temos nesse texto uma reciprocidade de mandamentos. Não reciprocidade no sentido de eu espero ele cumprir a sua parte ou ela cumprir a sua parte. Não é uma reciprocidade com base numa condicionalidade. Não. É cada um se responsabilizando por si, diante do Senhor. Agora, por exemplo, a partir do versículo 25, os homens precisam amar a sua mulher, assim como Cristo a amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus, então, exige, citando novamente Rory Coy, que o homem ame e guie a esposa, uma vez que a mulher deverá se sujeitar e honrar o seu marido. Por quê? Porque cabe à mulher se sujeitar e honrar, e cabe ao homem amar e guiar. Por uma razão simples. Porque ser amada e orientada são as necessidades básicas da mulher. Enquanto que a submissão e o respeito são os dois ingredientes essenciais por parte dela, para que o relacionamento entre marido e a mulher possa ter bom êxito. Agora, meus irmãos, cabe ao homem, e Paulo vai orientar isso aos Colossenses, e esse texto não sai da minha cabeça, porque eu estive pensando, trabalhando em outras versões. Em Colossenses 3,19 diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Mas não se irrite,
Mas essa versão, ela é fraca. A minha NAA diz assim: mas tratai a mulher sem amargura. Me parece que é próximo da realidade. A ideia, amados, é que Paulo não quer que nós tratemos as nossas esposas no calor da nossa fúria, da nossa ira, do nosso descontentamento. A ideia de não tratar a mulher com uma amargura, em Colossenses 3,19, no original, a amargura é algo que provoca ou produz gosto de fel no estômago. Por isso, se você está próximo a uma conversa delicada com seu cônjuge, e você já começa a sentir no estômago um gosto amargo, ora, e por aí vai. Para que você a trate sem amargura. É isso que o texto propõe. Sem amargura. Atenção, homens. Sem amargura. Porque Pedro também vai orientou as mulheres e vai orientar os homens. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Convivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Quer ver um detalhe que muita gente não se apercebe? O homem é vaso fraco, a mulher é mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por isso que Calvino costumava dizer: os maridos não devem ser cruéis para com as esposas, nem pensar que tudo quanto queiram seja permissível ou lícito, porque a sua autoridade, anota aí, deve ser mais um companheirismo do que um senhorio. Mais um companheirismo do que um senhorio. Por isso que nessa relação que Paulo trabalha aqui, a partir do versículo 25, com a igreja, assim como Jesus, o noivo, ama a noiva, se entrega por ela. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, noiva infiel, tá? Porque a igreja é uma noiva infiel. Mas o nosso noivo nos ama. Insistentemente nos perdoa. Como Oséias fez com Gomer, indo ao mercado de escravos para comprar a sua mulher que havia se prostituído de volta para casa. Cristo, reiteradas vezes, tem comprado para si novamente uma igreja infiel, adúltera, desleal. O padrão é alto. Para que a santificasse, versículo 26, tendo purificado pela lavagem da água. 27, o alvo de Cristo é apresentar a si mesmo a igreja como gloriosa. E ela está sendo adornada. A infiel vai usar vestido de noiva. A infiel vai ser purificada. Em Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro, será celebrada a festa de casamento. 28, assim também o marido
deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, um amor leal. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Ninguém jamais odeia o seu corpo, ao contrário, alimenta e cuida. Lembrando-nos do compromisso assumido de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Esse é o mistério. Eu não quero dar um spoiler no discipulado dos homens, mas o livro é formidável. Só para incentivá-la a fazer, Davi Murray lança uma luz num texto de um modo que eu não tinha me apercebido ainda. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 3 que nós devemos ser marido de uma só mulher, ele usa uma linguagem positiva, quando ele poderia ter usado uma linguagem negativa. Em outras palavras, ele poderia dizer, não seja adúltero. Mas ele preferiu escrever, marido de uma só mulher. Ah, pastor, mas é a mesma coisa. Não é. Marido de uma só mulher, a ênfase está na devoção do homem à sua esposa. Não adúltero, ele está falando de alguém que, de fato, não manteve um relacionamento sexual com outra mulher. O alvo do texto é que eu, como esposo, não devo a Débora apenas o fato de eu não traí-la como a outra mulher, ou com num outro relacionamento, mas sim que eu preciso tê-la como única mulher. Marido de uma só mulher. Uau! Isso tem uma diferença incrível. João Renato, minutos finais aí, aplicações. Eu compartilhei a aplicação de número 1. A vida de um cristão é marcada pelos valores da sabedoria de Deus e não as desse mundo. Não se trata de esperteza, mas de santidade. De número 2, a letra B, quem vive cheio do Espírito Santo não pode se limitar a viver uma vida egoísta, atentando apenas para os seus próprios interesses. Talvez não exista uma forma mais mesquinha de viver. Quem é cheio do Espírito Santo vive para o outro e não para si mesmo. Letra C, João Renato, temos de ter o outro em preferência ao nosso eu, em todos os segmentos da nossa vida. Fazendo isso, estaremos nos assemelhando ao caráter do próprio Jesus. E a letra D, que é o coração e a aplicação principal dessa mensagem, preste atenção nela, tá ok? Conhece-se um crente quando se observa em seus relacionamentos dentro de casa e no ambiente de trabalho, conforme vamos ver, se de fato ele é um instrumento de paz ou um promotor de discórdias. Para terminar, casamento. Deixa a última tela só, João Renato. Isso. Casamento é um desafio, amados. Se não for o Espírito Santo, não dá. Absolutamente. Conheço a história de um casal que logo nos primeiros dias já começaram a viver atritos. Logo de início, a jovem já se sentia desanimada e já concluía que havia sido um erro o seu casamento. Um dia, à mesa do almoço, o clima esquentou, a conversa
ficou acalorada, e o marido, irritado, não percebeu a amargura primeiro no estômago, não vigiou, e voltou ao trabalho sem se despedir da esposa. Ela sobe no quarto e começa a chorar. Só que ela olha para um quadro que estava no seu quarto. E ela já havia passado tantas vezes por aquele quadro, mas aquelas palavras não haviam ainda tocado seu coração. A pergunta no quadro era a seguinte: o que faria Jesus? O que faria Jesus? E ela começa a pensar: poxa, Jesus seria bondoso, paciente, não seria irritadiço. Ela ficou com essa frase: o que faria Jesus? A atitude dela mudou completamente. O amor egoísta cedeu lugar a um amor abnegado. No ambiente mais calmo, ela compartilha com o marido o impacto daquela pergunta: o que faria Jesus? Ambos se ajoelham, oram a Deus. Os corações se fundem novamente. O amor verdadeiro renasce. Ao invés de ser servido, cada um se preocupava em servir. Um quadro, uma frase, uma pergunta salvara aquele casamento. Não vale a pena você sair daqui não levando o quadro, mas levando essa frase, essa pergunta no coração? O que faria Jesus? O que faria Jesus? Abaixa a cabeça, ore ao Senhor. Se está com o seu cônjuge, até melhor. Você pode até dar a mão para ele, para ela. Se não está, coloque no coração. O que faria Jesus? Repare que a mulher dessa ilustração entendeu a perspectiva bíblica. Não é condicionalidade, é obediência. É o que faria Jesus. Não é o que faria Jesus se o outro fizesse isso, aquilo ou aquilo outro. É o que faria Jesus no meu lugar. Quem é cheio do Espírito Santo age como Jesus. Ele era cheio do Espírito Santo. Foi o homem perfeito por conta disso. O que faria Jesus? Deus, que essa mensagem, que esta pergunta ecoe nos meus irmãos essa noite, dia e dias. O que faria Jesus? O que faria Jesus? Para que de fato o Espírito Santo governe a nossa vida por inteiro.
nos faça transbordar em santidade e graça em todos os nossos relacionamentos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.